Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Forestcast, baseado na ODS número 15, Vida Terrestre. Bom, eu sou o Luiz Guilherme e hoje a gente vai falar sobre um tema que é urgente e também super importante. Quais são os papéis em que as cidades têm na proteção da vida terrestre? E com um foco muito especial na nossa querida Zona Oeste. Bom, o tema central desse episódio seria como tornar os bairros mais verdes e sustentável. Você já parou para pensar que a nossa cidade ela pode ser uma aliada ou uma inimiga da natureza, né? Isso nós percebemos nos dias, né? Quando a gente está falando sobre cidades aliadas, é quando a cidade ela se posiciona a favor da natureza local, né? E os impactos são sempre positivos, né? Em sua grande maioria. Agora, quando a cidade ela se torna uma inimiga da natureza, os efeitos disso são muito piores para a população. Vamos entender também como os centros urbanos, né, especialmente na Zona Oeste, eles podem se tornar mais verdes, resilientes e sustentáveis. Também vamos trazer exemplos reais, soluções possíveis e boas práticas que estão funcionando por aqui e em outros cantos do mundo para termos exemplo de aplicação. Bom, cidades e natureza. Uma relação de conflito ou uma parceria? Bom, as cidades, elas são ao mesmo tempo o centro do problema e também da solução, né? De acordo com uns dados que eu trouxe aqui da ONU Habitat, mais de 55% da população mundial vive em áreas urbanas. No Brasil, né, fazendo uma pesquisa mais aprofundada, o número ele ultrapassa dos 85%. Ou seja, boa parte da pressão sobre os recursos naturais vem justamente das cidades. Na Zona Oeste, né, que é o nosso ambiente principal, isso fica muito evidente no crescimento acelerado das questões urbanas, né? Temos exemplos, como já foram ditos antes em episódios anteriores, de loteamento ilegais, desmatamentos para construções irregulares, tudo isso financiado por grandes empresas, o que compromete, né, todo o ecossistema local, né, como abordado nos episódios anteriores. Mas eu acho que o principal ponto de questionamento é: será que o urbano ele pode e deve se reconectar com a natureza? Bom, a própria ONU ela reconhece isso na sua Agenda 2030, né? A minha ODS, que eu escolhi para fazer esse projeto, ela dialoga diretamente com a ODS número 11, que trata sobre cidades e comunidades sustentáveis. Porque, gente, não dá para proteger a biodiversidade ignorando onde as pessoas vivem, né? E é muito importante a gente trabalhar em conjunto para que algo seja realmente feito de medida de forma efetiva, né? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as soluções locais para bairros sustentáveis, né? Eu acho que o principal ponto é como vamos transformar os bairros da Zona Oeste em espaços mais verdes e sustentáveis. Bom, aqui eu trouxe algumas soluções reais e possíveis e muitas delas já foram até testadas. Bom, a primeira solução é o reflorestamento urbano e os corredores ecológicos. Bom, o que seria isso? Basicamente, gente, é você florestar, né, com árvores nativas e da flora local para reduzir a temperatura local em até 4 graus, né? Então, na própria Zona Oeste existem iniciativas como o reflorestamento das bordas do Parque Estadual da Pedra Branca, que tem sido fundamental para restaurar
o ecossistema degradado e proteger nascentes. Gente, isso aqui é muito interessante, porque se a gente pegar a Zona Oeste em si, nós temos bairros em que a presença da flora local, ela impacta diretamente na sensação da população. Então, os bairros da Zona Oeste, Bangu, Barra da Tijuca, Campo Grande, Jacarepaguá, Realengo, Santa Cruz e Recreio dos Bandeirantes, né, que compõem o bairro da Zona Oeste, eles possuem diferentes níveis de florestamento, né, com áreas com grande cobertura vegetal, né, como citado anteriormente, o Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Estadual do Mendanha, e outros com menores densidades, de acordo com a expansão urbana, né, como o bairro de Guaratiba, Grumari, partes da Santa Cruz. De Santa Cruz também apresentam restingas e manguezais, além de fragmentos também da floresta nativa, que é a Mata Atlântica, né? Agora, Bangu, Campo Grande, onde existem áreas mais urbanizadas, com grande povoamento, existem menor cobertura vegetal. E olha que interessante, esses lugares onde há uma expansão urbana muito alta são os lugares mais quentes da Zona Oeste, né? E quando a gente trabalha com o corredor, ecológico, ele é uma forma de diminuir, de amenizar a temperatura local, né? E isso é muito interessante para essas zonas onde há uma carência, né, dessa vegetação. Mas como seria isso implantado na prática? Basicamente, é pegar zonas, ruas mesmo, e trabalhar em cima delas a questão do reflorestamento, né? Temos o exemplo da própria região da Zona Sul, onde grande parte das ruas são arborizadas, na Barra da Tijuca também, e é muito mais ameno estar ali, do que em qualquer outros desses bairros citados anteriormente. Bom, podemos falar também sobre as hortas comunitárias e agricultura urbana. Temos o exemplo da Horta Carioca do Anil. Ela foi criada para promover a segurança alimentar, a educação ambiental e a geração de renda. E ela mostra que é possível, sim, produzir uma comida saudável, sem agrotóxicos, sem destruir o próprio território local. Eu vou deixar na descrição todas essas fontes que eu estou utilizando, porque é muito interessante você acompanhar esse projeto de perto, assim, sabe? Porque você percebe que há uma movimentação, sim, da população, né? Temos também a educação ambiental como uma terceira solução, né, nas escolas e nas comunidades. Então, não adianta plantar árvore, né, ou reflorestar, se ninguém entende o porquê. Então, temos o projeto A Baía de Sepetiba, apoiado pela FAPERJ, que vem realizando oficinas de educação ambiental em comunidades pesqueiras e escolas, criando uma consciência desde cedo, né? Também temos uma outra alternativa, é a gestão do lixo e compostagem comunitária, que visa reduzir o lixo orgânico, protegendo a emissão de gases poluentes e da própria contaminação do solo, né? Temos aqui o projeto como Zona Oeste Mais Saneamento, que vem ensinando a própria população local a separar resíduos, fazer compostagem e criar e cuidar da rede de esgoto local, né? E tudo isso com uma consciência ambiental muito importante. E o quinto e última solução que a gente pode pensar é a preservação das áreas protegidas e o combate da ocupação ilegal, né? Porque, gente, se não tiver fiscalização, não há floresta que resista, né? Trazendo dados aqui, entre 2017 e 2020, mais de 497 hectares de áreas de proteção ambiental foram desmatados por milícias na Zona Oeste. Isso segundo a investigação da Band News. Então, trabalhar isso também de uma forma ativa
é sinônimo de proteção, né? Já que envolve uma questão de segurança pública, justiça ambiental e saúde coletiva. Agora vamos para uma parte muito interessante, que é uma parte reflexiva, assim, né? A gente se pega perguntando o que nós podemos fazer em relação a isso, né? Esse tema, especialmente, foi muito complexo de trazer, porque é um tema muito abrangente e muito maior do que uma ação, assim, né? Do que um projeto de extensão, né? Mas a gente pode ajudar, sim, mais do que a gente imagina. Então, participando de iniciativas locais, procurando grupos ambientais no seu bairro. Isso foi uma tarefa que eu consegui elaborar durante esse projeto, né? A consumir, né, produtores locais e agroecológicos, plantando uma árvore, criando uma mini horta, claro, de acordo com a fauna local e com a flora, né, pressionar também órgãos públicos a investir em uma infraestrutura verde, é muito importante isso. Cuidar, gente, da nossa rua, né, tendo uma calçada verde, uma lixeira, né, correta, se reunir com os vizinhos e conversar sobre o lixo. Tudo isso importa real, assim, para o cotidiano e para que isso altere, de fato, a realidade local. Bom, trazendo um pouco para a experiência individual, eu andando pelos bairros aqui da Zona Oeste, eu percebi que dentro de áreas residenciais, existem sim movimentos em relação a isso, principalmente de moradores locais, mas você vê que falta uma iniciativa pública de fato que auxilie tudo isso, que dê um amparo necessário, tanto com verbas, tanto com projetos específicos. Então, você anda ali pelas ruas do Recreio, você vê que há uma conscientização, sempre tem uma lixeira, né? E as árvores são sempre muito bem protegidas, em outras comunidades também. Então, é algo muito interessante. A população, ela pensa, só que eu acho que falta mais visibilidade, falta mais uma mobilização do Estado, da subprefeitura, para que isso seja mudado, né? Bom, gente, esse foi o nosso episódio da semana sobre como as cidades, né, especialmente a Zona Oeste do Rio de Janeiro, podem ser aliadas da vida terrestre. Bom, se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que também acredita em um Rio de Janeiro mais verde, justo e sustentável. E se tiver alguma boa ação no seu bairro e que vale a pena, né, divulgar, manda pra gente, porque a gente consegue seguir e acompanhar de perto. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e vamos correr atrás de um futuro mais verde. Até mais.